Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai falar tudo sobre mapas e plantas baixas para o concurso de licenciador do IBGE. Então vamos lá, a gente vai explicar os conceitos no próprio exercício. Acredito que vocês vão gostar. E caso você não goste, deixa aí nos comentários para eu saber se você está gostando ou não da aula, desse estilo. E bora lá! Paralelos e meridianos são linhas imaginárias que permitem localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas determinam dois tipos de coordenada, latitude e longitude. O mapa abaixo apresenta 5 pontos localizados em coordenadas diferentes e representados pelas letras A, B, C, D e E. A partir da figura acima e com base no sistema de coordenadas, é correto afirmar que... Então, gente, tem aqui a latitude e a longitude. Quem vai responder para você aqui será a longitude. Por quê? Porque a longitude só pode ser leste ou oeste. Então, a longitude... Lembra do Lô. Lô de leste, leste e oeste. Essa seria a longitude. E a latitude, por sua vez, só pode ser norte e sul. Norte é para cima e sul é para baixo. Então, a longitude leste-oeste e norte-sul. Professor, mas agora eu tenho um problema maior. Eu não sei qual é o leste-oeste. Para você saber qual é o leste e qual é o oeste, basta você olhar para o Sol. Então, para a direita é leste, para a esquerda é oeste. O Sol, então, responde para você aonde é o leste e aonde é o oeste. E norte e sul, norte vai ser para cima e sul será para baixo. E isso em todas as questões, tá bom? Então, olha só. A partir da figura acima, com base no sistema de coordenadas, é correto afirmar que o ponto A está localizado 40 graus de latitude oeste. A latitude só pode ser norte e sul, então nunca vai poder ser oeste, por isso que já está eliminada aqui. E longitude, norte, longitude, só pode ser leste ou oeste. Portanto, a alternativa A está eliminada. O ponto B está situado a 20 graus de latitude sul, a latitude é norte e sul, e longitude 20 graus de longitude oeste. Vamos olhar o ponto B aqui um pouco mais de perto. O ponto B, então, ele está aqui a 20 graus de latitude sul. Então, aqui é latitude sul. Vamos ver agora, 20 graus de longitude oeste. Olha só, o ponto B, ó, ele está, a longitude realmente é oeste, mas ele está a 40 graus oeste e não 20 graus. Portanto, não também. O ponto C, 60 graus de latitude norte, 40 graus de longitude leste, ou oeste. Olha aqui o ponto C está exatamente aqui. Perceba que ele está a 60 graus de latitude, como é para cima em relação ao zero. Então, seria norte. Então, 60 graus de latitude norte, bateu. 40 graus de longitude leste. 40 graus de longitude leste é aqui.
Portanto, C está 60 graus na latitude norte e 40 graus na longitude leste. Portanto, corresponde à alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil, hein? Essa questão, ó, é da GV, do técnico em informações geográficas e estatística. Então, bora lá! Olha só, mais uma questão. Questão cuja banca é a GV e do ano de 2015. Diz o seguinte, fala sobre planta baixa, que é um tema aí que também será abordado nesse concurso. Então, olha só. A planta baixa de uma escola foi desenhada na escala de 1 para 200. Nessa planta, o ginásio de esporte aparece como um retângulo de 15 centímetros por 12 centímetros. A área desse ginásio é, então vejamos, aparece como um retângulo de 15 centímetros por 12 centímetros. Então aqui será 15 centímetros e aqui 12 centímetros. Então a gente tem aqui o comprimento, 15 centímetros, e a largura, 12 centímetros. Além disso, o autor fala sobre escala. Então olha lá, gente, para você não errar uma questão de escala, você vai pensar o seguinte: a escala é sempre o desenho pela medida real. Escala é do Renato, é o desenho pela realidade. Então, escala é do Renato, é o desenho pela realidade. A escala é 1 para 200, é igual. O desenho, vamos ver, ó, no desenho onde está 15, qual seria a medida real? Vou chamar assim, ó, real do comprimento. Se eu multiplicar em cruz aqui, vai ficar o real comprimento é igual 15 vezes 200. E 15 vezes 200 equivale a 3.000. Portanto, o real comprimento seria 3.000. A escala, gente, sempre fica na mesma unidade. Portanto, se aqui está em centímetros, aqui também estará em centímetros. Então, o real comprimento seria 3.000 centímetros. Como as alternativas estão para metro quadrado, eu vou converter o centímetro para metro. Como a gente faz? A gente tem o metro, o decímetro e o centímetro. São 3.000 centímetros. Então, quer dizer que o real comprimento será igual a 30 metros. Então, já encontrei a medida real em comprimento. Agora eu vou encontrar a largura. Como? Ora, escala é do Renato, é o desenho pela realidade. A escala é 1 para 200, é igual, no desenho é 12, e a real largura será RL. RL vezes 1 dá RL, portanto, a real largura, multiplicando em cruz, será igual a 12 vezes 200. E 12 vezes 200 equivale a 2.400 centímetros. Centímetros, pois, como já disse, a escala está sempre dividindo pela mesma unidade. Como 12 está em centímetros, a resposta estará em centímetro. Então, dá para a gente passar agora os centímetros para metros. Como a gente faz? A gente anda com a vírgula até chegar no metro. Então, anda duas casinhas com a vírgula, portanto, a real largura será igual a 24 metros. E a pergunta é, a área do ginásio é... Ora,
A área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. No caso, a área, então, seria o comprimento, que é a base, vezes a largura. Portanto, a área será igual, o real comprimento é 30 e a real largura, 24. 24 vezes 30 será igual a 720 metros quadrados, que corresponde à alternativa D. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Vai deixando aí nos comentários o que você está achando dessa questão. E não deixe de dizer também o que você está achando da aula. Só assim eu vou conseguir melhorar e fornecer a você uma aula de qualidade. Olha lá, mais uma questão da GV, hein? Então ele diz, Miriam mora 10 quilômetros ao norte e 6 quilômetros ao oeste de Afonso. E Afonso mora 2 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a leste de Paulo. Em relação a Miriam, Paulo mora, vejamos então, olha só, Afonso, então, o Afonso seria a referência. Vou chamar de ponto A. A Miriam mora 10 quilômetros ao norte. Lembra? Norte é para cima, sul é para baixo. E para saber o leste e oeste, basta olhar para o sol. O leste é a direita e o oeste é a esquerda. Então a Miriam mora 10 quilômetros ao norte de Afonso. Portanto, a Miriam morará 10 para cima e 6 a oeste. Em outras palavras, 6 à esquerda. Então, aqui é aonde mora Miriam. Vejamos agora o segundo dado. Afonso mora 2 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a leste de Paulo. Então, vamos pensar, ó. Paulo está aqui. Afonso mora 2 quilômetros ao sul, portanto, 2 para baixo e 3 quilômetros a leste, ou seja, 3 à direita. Então, aqui estaria a casa de Afonso. Então, eu posso transpor agora essa figura e colocar essa figura aqui. Se eu fizer isso, eu obterei o seguinte desenho. 3 para cá. Paulo está aqui em cima. E 2 para baixo. Correto? Vejamos agora. Em relação a Miriam, Paulo mora. Em relação a Miriam, Paulo mora. Vejamos. Aqui dá para fechar um retângulo. Se aqui é 3... daqui até aqui também é 3. Portanto, Paulo mora 3 quilômetros a leste. 3 quilômetros a leste de Miriam. Então, 3 quilômetros a leste só tem uma. Provavelmente vai ser a alternativa A, mas vamos até o fim. E, além disso, Paulo mora aqui de Miriam, ou seja, vamos fechar o retângulo aqui, então aqui mede 2. Se tudo mede 10 e aqui mede 2, portanto, esse pedaço medirá 8. Portanto, mede 8 quilômetros ao sul de Miriam. 8 quilômetros para baixo e 3 quilômetros à direita. 8 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a leste. Portanto, correspondendo à alternativa A. E aí, gente, vai falando para mim o que você achou. Fácil, médio ou difícil? Deixa a sua opinião aí para mim. Vai falando o que você está achando dessa aula também.
Um tema difícil de achar questão, hein? Então, olha lá, próxima questão diz o seguinte: Apolo partiu de um ponto A e caminhou 1 quilômetro para o norte até um ponto B. A seguir, caminhou 1 quilômetro para o oeste até o ponto C. E, finalmente, caminhou 2 quilômetros ao sul até o ponto D. Para voltar do ponto D ao ponto A, em linha reta, Apolo deve caminhar. Vejamos novamente, para eu saber a direita e a esquerda, basta eu olhar para o Sol. Então, leste é direita, oeste é esquerda. E norte e sul, que representa norte para cima, sul para baixo. Vejamos então. Então, Apolo partiu do ponto A. Ele caminhou 1 quilômetro para o norte, ou seja, 1 quilômetro para cima. Então, Apolo caminhou 1 quilômetro para cima, chegando ao ponto B. Depois, ele caminhou 1 quilômetro para oeste. 1 quilômetro para oeste é 1 quilômetro para a esquerda. Portanto, ele caminhou 1 quilômetro para a esquerda até o ponto C. E, finalmente, caminhou 2 quilômetros para o sul. 2 quilômetros para o sul é 2 quilômetros para baixo. Então, 2 quilômetros aqui para baixo, chegando ao ponto D. A pergunta é, para voltar do ponto D ao ponto A em linha reta, Apolo deve caminhar para o... Olha só para onde Apolo caminha. Então, ele vai ter que andar para leste e, ao mesmo tempo, para o norte. Norte com leste dá nordeste. Portanto, nordeste corresponde à alternativa B. E aí, gente, estão gostando da aula? E a questão, fácil, médio ou difícil? Vai deixando aí nos comentários o que você está achando dessa questão. Bora lá, essa questão é muito, muito, muito boa. Olha lá, hein? FGV 2016. A figura a seguir mostra o desenho do Porto de Salvador. Pelas informações do desenho, é correto afirmar que o comprimento do porto, linha tracejada, seja de... Vejamos então, olha só, a gente tem aqui uma escala diferente. É uma escala gráfica. O que significa isso? Significa que do 0 ao 100 aqui são 100, do 0 ao 200 aqui são 200, do 0 ao 300 é 300, do 0 ao 400 são 400. Ou seja, o que está no gráfico representa o que está no mapa. E agora vem, como a gente faria esse tipo de questão? Para você fazer esse tipo de questão, você teria que medir com uma régua. Medir com uma régua, então mede com uma régua aqui, coloca a régua aqui e compara. Você acaba descobrindo rapidamente. Então, se você tiver uma régua, será muito fácil. Mas vamos supor que você não tenha régua, tem apenas a sua caneta. Você vai ter a sua caneta lá na hora. Então, o que você faz? Você pega a sua caneta e vai ver até onde vai ficar aqui e faz um tracejadinho aí, marca com o seu dedo maravilhoso aí, ó, a caneta. Marcou aqui a caneta com o seu dedo, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse segmento determinado pelo seu dedo e vai colocar aqui na escala gráfica. Caso você faça isso, você vai obter o seguinte desenho. O seu desenho, o seu dedo vai estar aproximadamente aqui, ó, no meio entre 300 e 400.
Portanto, nós poderíamos inferir que a distância do porto seria de 350 metros, correspondendo à alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Será que vocês acertariam se caísse lá no seu concurso? Será? Vai falando para mim aí, galera. E vamos lá, vamos para a última questão. Olha só, questão ano de 2017, Fundação Getúlio Vargas. Em um determinado mapa, 13 centímetros representam 91 quilômetros. Neste mapa, 23 centímetros representam... Então vamos lá, pensa comigo. A gente tem aqui os centímetros e os quilômetros. 13 centímetros representam 91 quilômetros. Se for maior a distância em centímetros, será maior a distância em quilômetro. Concorda? Portanto, eu estou diante de grandezas diretamente proporcionais. Então, como eu vou fazer? 13 centímetros, 91 quilômetros. 23 centímetros, x. Então, olha só. 13 está para 23, assim como 91 está para x. Dá para eu cancelar o 13 e o 91. 13 e o 91, aqui é 7. Perceba que o 23 é quase o dobro, portanto, dará quase o dobro, né? Então, fazendo a conta aqui, x vezes 1 dá x, é igual a 23 vezes 7. Então, 23 vezes 7, 7 vezes 3, 21, sobe 2, 7 vezes 2, 14, 15, 16, correspondendo a 161 quilômetros. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixem nos comentários o que você achou da aula. Quero desejar a todos um ótimo concurso. Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.